manifestações contra o racismo. Ontem, parentes e amigos participaram do primeiro funeral de George Floyd. Também houve manifestações nos Estados Unidos por conta específica em homenagem aí a George Floyd. Como é que está a situação por lá agora, Beatriz? O que a gente pode esperar para hoje em relação a manifestações nos Estados Unidos? Fabiana, são esperadas mais manifestações para o país hoje. Neste momento acontece mais um protesto em Londres, a capital britânica. Esse já é o terceiro protesto por lá. Centenas de pessoas estão reunidas no centro da cidade. Agora, nos Estados Unidos, esses atos devem acontecer mais tarde. Ontem foi o 10º dia de manifestações contra o racismo, contra a brutalidade policial. Foram manifestações, como a gente tem acompanhado, há 2 dias mais tranquilas, né? A tensão diminuiu por lá. Isso muito por causa também dos policiais que foram acusados, né? O Derek Chauvin, que foi o policial responsável pela morte de George Floyd, ele que teve a acusação agravada, e aí depois os 3 policiais que também estavam envolvidos na ação também foram indiciados. Então isso deu uma certa esperança para os manifestantes, acabou, consequentemente, fazendo com que a violência cessasse um pouco, né? Então a gente tem visto atos violentos em menor quantidade durante essas manifestações nos Estados Unidos. Houve uma confusão ontem em Nova York, Fabiana. Teve uma manifestação por lá que chegou até a madrugada. Eu lembro aqui que a cidade está em toque de recolher até domingo, né? E aí os manifestantes, alguns deles, um pequeno grupo de manifestantes, ficou na rua até mais tarde. Então, houve ainda algumas prisões, menos do que a gente tem visto nos dias anteriores, mas houve prisões, sim, ontem em Nova York. Agora, teve uma confusão que a gente está acompanhando o vídeo agora na tela. Pois é um idoso, um senhor de 75 anos que participava de uma manifestação lá em Nova York, e ele passou por um cordão policial, né? Você vê, ele passou aí no meio desses policiais que estavam armados, com escudos, com capacetes, andando pelas ruas de Nova York. Ele foi empurrado. Ele cai ao chão, bate a cabeça, precisou ser hospitalizado e ainda está internado, mas com um estado de saúde estável. Então, foi mais um caso de brutalidade policial que chocou as pessoas, né? Esse vídeo viralizou na internet e tem causado revolta. Não, eu estou inclusive com uma reportagem aberta falando sobre isso, polícia de Buffalo, em Nova York, né? E a polícia, o comando da polícia de Buffalo em Nova York suspendeu esses 2 policiais que aparecem aí empurrando este senhor de 75 anos que estava desarmado, sem nada nas mãos, não estava com outra pessoa ao redor, fazendo, enfim, nenhum tipo de manifestação agressiva, foi brutalmente empurrado. A gente consegue ver pela imagem chocante que ele se machuca de fato, né? Esse vídeo, como a Beatriz disse, se tornou viral. A polícia de Buffalo disse oficialmente que, em um comunicado, que essa pessoa tinha tropeçado e caído antes das imagens virem a público. É muito interessante que nos tempos que a gente está vivendo hoje, não tem mais como fazer nada, ainda mais numa situação de protesto ou de bloqueio policial, sem que alguém esteja filmando. E talvez isso seja muito bom para que a gente possa trazer à tona essas imagens, para que isso possa não se repetir mais. Mas numa tentativa das pessoas e das autoridades, inclusive, se sentirem inibidas a terem atos agressivos gratuitos como esse que a gente viu aí, né? E aí a gente está vendo várias imagens, né, que mostram as pessoas envolvidas nos últimos protestos, o George Floyd, imagens de arquivo, que vai mostrando o quanto essa discussão ainda é importante, está inflamada e segue. A gente tem previsão de manifestações hoje ainda nos Estados Unidos, como a Beatriz disse, e provavelmente ao longo do final de semana também. Isso está longe de terminar, né, Beatriz? Até porque o funeral do George Floyd também vai durar 6 dias. Ontem teve uma cerimônia de homenagem a ele em Minneapolis, cidade onde ele vivia e onde ele foi morto. Aí, amanhã, sábado, também tem mais um funeral na Carolina do Norte e as cerimônias terminam na segunda-feira em Houston, no Texas. Então, até o fim de semana, provavelmente até semana que vem, os manifestantes vão continuar indo às ruas para homenagear, sim, George Floyd, mas também para pedir justiça.